uma coisa que desvencilha a gente um pouco das pesquisas, e é importante para nós que trabalhamos aí com comunicação, ouvir da boca desses extremistas e malucos o que eles têm a dizer a respeito do cenário político nacional. E eu quero colocar um vídeo para vocês do Lula com o Boulos, falando sobre a preocupação deles com a direita, e esse é o método que eles usam contra nós, tá, pessoal? Percebam o nível do discurso desse cara, que é o Lula. Vejam só. O acúmulo da experiência da Luiz Erundina, o acúmulo da experiência do Haddad, e você vai ter muito mais do que isso. Você vai ter a ansiedade e a expectativa do povo de São Paulo, que vai eleger para poder melhorar a vida das pessoas. Querido companheiro Boulos, pode ficar certo. Estarei com você em todos os momentos. E eu quero que os teus adversários saibam que você é o meu candidato. Eu quero que os eleitores saibam que você é meu candidato. E nós temos que mostrar de quem os outros são candidatos. Nós temos que mostrar quem está com quem nesse país para a gente restabelecer definitivamente a verdade nesse país. Uma coisa, eu estou certo, com a vitória do Boulos, a gente vai dizer que nunca mais a extrema-direita, os fascistas, os nazistas, os negacionistas, os mentirosos, os fake news vão voltar a governar este país ou esta cidade. Muito obrigado a você, gente, e até a vitória do companheiro Boulos no dia 1º de janeiro. Vamos trabalhar e trabalhar, porque cada um de nós agora seremos o Boulos. Cada um de nós. Adriles, eu queria te ouvir a respeito do tom do discurso. Quer dizer, é o discurso que, novamente, eu falo isso desde a época que eu estava na Jovem Pan, isso é um convite à violência, Adriles Jorge. Esse tipo de discurso é o que permitiu que houvesse um atentado a Bolsonaro. É o que incitou que houvesse um atentado a Donald Trump. É esse exato discurso. A extrema-direita nazista, fascista não pode voltar ao poder. Quando você equipara alguém a um nazista, a um fascista, você equipara essa pessoa a um assassino, a um ditador, a um canalha assassino. Você equipara essa pessoa a menos que nada. O que você faz com um assassino, com um torturador, com um pedófilo, com um nazista, que é o que é chamada diuturnamente a direita brasileira e, em boa parte, a direita americana também? Você tenta eliminar isso. Não é só um adversário político. Alguém que coloca em risco as suas crianças, a vida em sociedade, a sua integridade física, que é isso que os nazistas e fascistas faziam a vida inteira. Então você tem que exterminar. É esse o discurso de ódio, que não é só um discurso de ódio. É uma ação de ódio orquestrada através de um discurso em uníssono da esquerda. Quando eu digo que a esquerda hoje, no Brasil e no mundo, se tornou uma temeridade, um assassinato à democracia, um assassinato ao humanismo, é isso que eu estou dizendo. E é esse tipo de discurso que é corroborado hoje no Brasil pelo STF. Quando o Alexandre de Moraes fala a extrema-direita usa da liberdade de expressão para cometer crimes. Homofóbica, racista, nazista, fascista, pedófila. Aonde você vê isso? Aonde você vê alguém de uma direita consciente no Brasil que existe, que seja bolsonarista, conservador, liberal, fazendo apologia a tráfico de drogas, a nazismo, a fascismo, a pedofilia? É esse o discurso do Flávio Dino, é esse o discurso do Alexandre de Moraes, do STF, é esse o discurso do Barroso, é esse o discurso do Lula. É esse tipo de ódio orquestrado que mata pessoas, que projeta nos outros um ódio que eles têm, que projeta nos outros um nazifascismo que eles têm. Que quem faz uma ditadura hoje no Brasil, que persegue velhinha, que persegue pessoas por crime de opinião, que censura, arrebenta com o mercado de trabalho, tira o dinheiro das pessoas, desmonetiza a conta bancária, exila, censura, prende até a morte, como Clériston Pereira da Costa, é exatamente esse discurso do Luiz Inácio Lula da Silva, é exatamente esse discurso petista, é exatamente esse discurso do STF que inverte, deturpa a realidade para perseguir pessoas, em última instância, tentar matar pessoas. A esquerda brasileira, a esquerda lulopetista, a esquerda americana são assassinas. Esse discurso é assassino.
Esse discurso não é só um discurso de ódio, é uma ação de ódio orquestrada no Brasil, nos Estados Unidos e no mundo. Mas é por isso que a turma que participa, tanto da comunicação quanto da vida política, tem que ficar muito atenta para isso, porque isso impõe uma dinâmica para todos os atores aí, todo mundo que participa dos debates públicos, ficar sempre na reação. Você percebe? Toda hora a gente fica numa espécie de reação ao que eles imputam. Mas é complicado, Marco Antônio, quando você fala de reação. Não, o que eu vou dizer? Eu vou te dar um exemplo concreto. A gente nunca, pelo menos a gente da direita sensata, que eu acho que é a direita brasileira, a gente nunca vai incitar alguém a matar o Lula, a matar o Alexandre de Moraes. Isso é loucura da cabeça desse. Eu dou um exemplo concreto. Quando eu sofri lá o processo absurdo do MP, porque eu levantei a mão e me chamaram de nazista, sabe quem chegou e falou assim, no Twitter, o Adriles deveria ser feito com ele o que os soviéticos fizeram com os nazistas na época de uma batalha de Stalingrado lá. Mataram, torturaram e mataram. Tudo bem, era nazista, mas mataram e torturaram. O senhor Guilherme Boulos, esse candidato a prefeito, disse que eu deveria ser torturado e morto. Tá? Disse de maneira explícita, não foi a questão, não me chamou só de nazista. Ele falou que eu deveria ser torturado e morto. Ele apagou o print. Então, quando você fala é uma ação e reação, eu nunca vou mandar alguém matar e torturar o Guilherme Boulos. Ele já mandou matar e torturar a mim. Então, quando eu digo que a esquerda faz um método de discurso assassino, não é só discurso. É uma ação. O cara manda, os caras acham, tem lá aquele professor universitário que citou o poema do Brecht, o que eles merecem, os liberais, os direitistas, é uma boa pá, um bom tiro de fuzil. Não, e ele ainda fala... Não acontece nada do ponto de vista judiciário com ele. Nada. Aí eu não vou mandar matar as pessoas, eu não posso fazer isso. Então tem que reagir. Agora, a reação do Brasil é inócua, porque o judiciário tem o mesmo discurso. O mesmo discurso. O Alexandre de Moraes fala a mesma coisa. A extrema-direita pedófila, assassina, nazifascista. O que eu posso fazer? O que eu posso recorrer? A Deus? Esse que é o problema.